Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas em Marcos. É importante a gente notar que a gente havia acabado de comentar sobre o que Jesus falou para Pedro, né? Arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro havia acabado de confessar a Jesus como o Cristo, uma confissão maravilhosa, inclusive comentada de uma forma mais detalhada nos outros evangelhos. Mas logo depois, talvez minutos depois, a gente não sabe exatamente, mas começou a ensinar-lhes que era necessário. A gente não sabe quanto tempo Jesus passou falando sobre isso, mas na narrativa de Marcos, a ideia é exatamente essa. Poucos segundos antes, Pedro faz uma confissão dizendo que Jesus é o Cristo. De uma forma, como eu falei, até meio que inaugurando aquilo que haveria de ser a próxima sessão do livro de Marcos, né, dentro da narrativa, mostrando o plano de Deus para o Senhor Jesus Cristo. E logo depois, pouquíssimo tempo depois, Jesus fala aquilo que ele haveria de passar. E como Pedro responde a isso? Ele começa a reprovar. É interessante porque Pedro chama Jesus à parte, né? Eu fico imaginando essa cena, né? O mestre ensinando, o Senhor Jesus Cristo ensinando, o Messias falando sobre o que haveria de acontecer com ele. E Pedro pega Jesus de lado. Eu fico imaginando quase como quem aparece ali, meio que para não constranger o mestre, né? E reprova Jesus. Nos outros evangelhos diz que ele fala, né, que isso nunca haverá de te acontecer e tal. E aqui Jesus responde: arreda Satanás. Alguém que foi maravilhosamente influenciado para falar a palavra de Deus e para entender algo espiritual de uma forma tão profunda, de uma forma tão rapidamente levada também pelos seus instintos, né, pela sua vontade humana, acaba falando da parte de Satanás. É impressionante como a gente realmente pode notar essa diferença em pouco tempo. Ou seja, a sua situação espiritual de hoje não garante a sua situação espiritual de amanhã. Não é à toa que Jesus Cristo nos manda vigiar. Não é à toa que Jesus Cristo nos manda pensar a respeito da nossa própria vida espiritual. Não é à toa que Ele nos manda não baixar a guarda. Porque a nossa situação espiritual de hoje não garante a nossa situação espiritual de amanhã. Todos os dias, a cada momento, nós devemos olhar para nós mesmos e pensar como é que está a nossa vida espiritual. O que aconteceu, o que acontece comigo? De quantas pessoas você não já ouviu falar? Ora, mas ele tinha tanto tempo na igreja, como pode? Olha a história dessa pessoa. Olha aquilo pelo que ela passou. E ela caiu em um pecado tão grave, né? Tão assim escandaloso. A sua situação espiritual de hoje não garante a sua situação espiritual de amanhã. E nem de daqui a pouco. Porque Pedro foi influenciado grandemente por Satanás. Em poucos versículos, né? Em pouco tempo, talvez em minutos, a gente não sabe. Mas finalmente, o fato de que ele foi influenciado por Satanás é porque ele estava pensando na glória sem a cruz. Jesus disse que ele estava pensando nas coisas não estava pensando nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Vamos pensando aqui, agora seguindo adiante, no versículo 34, a gente tem: então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Que aproveita, né? É isso mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está falando isso exatamente, né? Então, Marcos diz, então, por quê? Porque exatamente depois de Pedro ter falado que Jesus não precisava passar por aquilo e ter reprovado, é como se Jesus agora chamasse a multidão e disse, eu vou falar para vocês agora o que significa sofrer por Deus. A vida cristã, o discipulado cristão, se trata de um momento, se trata de um processo de negação. Se você não entender, certo? Se você não entender que você precisa se negar, você não consegue ser um cristão verdadeiro. Ser um cristão é negar a si mesmo. E será que você consegue negar a si mesmo? Será que você consegue negar a si mesmo para seguir a Cristo? Às vezes você não consegue negar nem deixar de olhar o celular. Às vezes você não consegue negar nem fazer uma compra. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser hoje, tudo que tem que ser imediatamente. Tem que ser um eterno sim. Você não pode dizer não a si mesmo. Não, você precisa negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. É doloroso, é difícil, não é fácil, não é simples. Quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Aqui estão as prioridades definidas, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É isso mesmo. Seguir a Cristo é negar a si mesmo. É o paradoxo, né, do evangelho, do discipulado. Vamos seguir aqui em Marcos capítulo 9. Ele ainda prossegue dizendo que dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há de maneira nenhuma, que passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Inclusive tem uma discussão aqui sobre o que significa isso, e muito provavelmente isso está se falando da transfiguração, né? Quando alguns, né, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, parece que na transfiguração, Jesus se mostra com o poder. Vimos ali Elias, né, e Moisés, e nesse sentido a gente vê o reino de Deus, o reino de Deus com o seu poder, né? Então seria um prenúncio daquilo que haveria de ser o reino de Deus com poder. Mas tem outras discussões, outras possibilidades. De qualquer forma, essa é uma opção que eu considero ser aquela que é mais plausível, pelo menos dentro daquilo que eu consigo perceber. Aqui no versículo 2, nós estamos no capítulo 9 e vamos aqui do versículo 2 até o versículo 9, até o versículo 8, desculpe. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado, olha aí a sequência, né? Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre,
Bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Esse episódio aqui da transfiguração, né, ele mostra a aprovação de Deus e o seu caráter, né, como divino, tá? Porque quando aparecem Elias e Moisés com vestes resplandecentes, né, Jesus foi transfigurado diante deles, então eles estão vendo Jesus na sua glória. Pedro nem sabe o que falar, pede para fazer uma tenda, vai fazer uma tenda ali para eles. Eles não sabiam o que dizer por estarem eles impressionados, né, com aquilo que tinha acontecido. Nisso a gente vê uma confirmação novamente daquilo que Deus espera do Filho, né? Este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então nisso a gente vê, como eu falei, né? É como se Deus fosse consolidando, confirmando aquilo que Deus Pai esperava de Deus Filho. E finalmente eles não viram mais aquilo. O que mostra, como eu falei, né? Que é uma confirmação do programa divino, né? Daquilo que haveria de acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Então a transfiguração oferece um estímulo à fé e ao compromisso dos discípulos ao confirmar a autoridade real designada para o servo no programa de Deus. Existia um espaço ali para Jesus Cristo como o Messias divino. No versículo 9, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos. Jesus tinha falado que haveria de morrer, e agora está falando que ele haveria de ressuscitar entre os mortos. O que haveria de ser o ressuscitado entre os mortos? Talvez fosse ressuscitado entre os mortos, né? Mas a gente sabe que eles eram tardios em entender. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Eita, minha água caiu aqui. Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como ele está dizendo aí, né? A gente vê aqui ele dizendo: Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, Jesus, claro, está falando aqui de João Batista, mostrando que essa situação apresenta o fato de que Jesus haveria de morrer e que João Batista também haveria de ser rejeitado diante daquele povo, né? Esse seria o processo pelo qual o povo de Israel haveria de passar. Na verdade, o Messias haveria de passar como sofrendo por conta do povo de Israel. Vamos aqui para o versículo 14, que agora a gente vai entrar numa nova sessão, que é a seguinte: o ministério do servo aos discípulos desvenda o estilo de vida esperado de um discípulo no contexto de provações e oposição. Isso é de 9:14 até 10:52. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Agora Jesus vai falar sobre o estilo de vida que eles deveriam seguir, certo?
aqui a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração. E jejum aí, provavelmente, né? Não sabemos com relação aos manuscritos, né? Muitos deles provavelmente não têm essa expressão aí, e jejum, mas por isso que está em colchetes aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, primeiro, eles não conseguiram expelir esse demônio, né, que estava sobre esse rapaz. Jesus diz que, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Os discípulos, além de eles serem lentos em entender o plano de Deus, entender aquilo que Deus esperava para o próprio Senhor Jesus Cristo, eles tinham uma séria dificuldade com relação à sua vida, à sua fé, a confiar que Jesus poderia fazer o que ele gostaria que fosse feito, né? E não somente isso, mas também em operar os milagres. Jesus está mostrando que eles precisavam de fé para isso. Eles são uma geração incrédula. Jesus está sofrendo por conta deles. É como se Jesus estivesse tolerando. Até quando eu vou passar por isso junto aqui com vocês? Eu fico imaginando Jesus como homem-deus, mas especialmente porque ele era sem pecado, devia sofrer grandemente com pessoas que tinham uma perspectiva míope da vida espiritual. E aí a gente veio e trouxeram quando viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. A gente vê que isso acontece desde a infância, né, na vida daquele homem, daquele rapaz. E neste caso, a gente vê um homem que diz: olha, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, e esse homem diz, né, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É impressionante porque ele diz: eu creio, mas ele diz: ajuda na minha falta de fé.
Na nossa vida espiritual não existe a possibilidade da gente ser 100%. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Crer e confiar que Jesus vai fazer aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Mas Ele espera que nós creiamos, Ele espera que nós venhamos a dar o primeiro passo também. É claro que no final das contas é Ele que nos ajuda, né? Ele que nos transforma. Mas ainda assim nós podemos perceber que Jesus Cristo é aquele que tem poder e que diz, olha, tudo é possível ao que crê, certo? Tudo é possível ao que crê. Esse homem crê, mas pede que Deus, que Cristo o ajude na sua falta de fé. E Jesus tomando o rapaz pela mão e diz, manda que ele se levante, e os discípulos ficam curiosos, né? Porque nós não podemos expulsá-lo. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, de fato, havia situações situações espirituais, na verdade, situações específicas em que para se realizar algo espiritual, para se realizar uma transformação espiritual maior, algo sobrenatural como expelir demônios, precisava-se de mais fé, de mais dedicação, de mais oração, de mais esforço espiritual. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Então, eles precisavam ter muito mais esforço nesse sentido para que aquele espírito imundo pudesse sair daquele menino. Então, finalmente, ele sai, Jesus explica isso e finalmente o texto prossegue, né? Voltando aqui, seguimos aqui no versículo 30, e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então, Jesus está anunciando novamente a sua morte, certo? E isso mostra, mais uma vez, incompreensão por parte dos discípulos, né? Porque a gente vê aqui que eles temiam interrogá-lo e não entendiam, mas basicamente o que Jesus estava falando era que a sua glória precisava da sua cruz. Mas os discípulos não estavam entendendo isso de forma alguma, né? O que mostra um certo retardamento espiritual da parte deles. Mas a gente precisa prosseguir. O retardamento espiritual é tão alto, tão grande, né, que veja aqui o que acontece. Né? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus está falando de coisas grandiosas. Ele está falando da sua cruz, ele está falando do seu ministério, ele está falando sobre aquilo que vai acontecer com ele. E esses homens estão querendo saber quem vai ser o maior. Jesus finalmente disse, se você quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. É como Jesus trata aquilo que é mais importante, né? Coloca uma criança no meio delas, toma nos braços, qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, essa criança é basicamente para mostrar para aqueles discípulos o que é o mais importante.
é como se ele dissesse: vocês estão discutindo coisas tão ridículas, tão pequenas, tão absurdas. Trate da sua vida espiritual em cuidar daquilo que é o mais importante. Trate na sua vida espiritual de tratar aquilo que é o mais importante. Esse é o ponto que a gente precisa salientar aqui. Espero que isso fique claro para a gente. Na próxima aula a gente vai continuar aqui analisando o texto. Espero que você tenha entendido e seguimos então analisando aqui o livro de Marcos. Um grande abraço, valeu!